Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Jesus disse isso para nos ensinar uma grande lição. Muitos querem ser chamados de filhos de Deus. A maioria, como evangélicos, como católicos, mas infelizmente a maioria não quer viver como um filho de Deus. Jesus ele disse: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Isso significa que existe várias pessoas que confessam uma fé que na verdade elas mesmas não colocam em prática. Muitas pessoas se dizem filhos de Deus, mas não agem como filho de Deus. Ele foi chamado, segundo Jesus, para ser luz em meio às trevas, para dar sal aonde não tem gosto. E aí eu te pergunto, você tem sido sal aonde não há gosto? Você tem sido luz aonde há trevas? Porque é muito fácil nós dizermos que somos filhos de Deus, quando na verdade, ao contrário do que muitas pessoas dizem, nem todos somos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem aceita o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus fala, e a palavra de Deus também diz, que todo aquele que recebe o Filho, recebe também o Pai dentro de si. Mas quem não recebe o Filho, também não recebe o Pai. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E por que isso? Porque não existe outro santo, não existe outro Deus, não existe outro Espírito, não existe nenhuma entidade sobrenatural que pagou o preço por mim e por você na cruz, sem cometer nenhum pecado. E mesmo que tivesse pagado o preço sem pecado, só Jesus. Mas até com pecado, o único que fez isso foi Jesus Cristo. Por isso que Ele é o único caminho, por isso que Ele é a única verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus senão por Jesus, porque Ele é o caminho. Foi Ele quem fez a rota para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Porque quando nós pecamos, Deus ele nos olha com olhos de misericórdia, mas sabe quem Deus enxerga quando Ele olha para nós pecadores? Ele não olha para os nossos pecados, mas Ele enxerga Jesus em nós. E Ele só pode enxergar Jesus em nós quando nós temos Jesus em nossa vida. Por isso que é necessário aceitar Jesus. Porque sem Jesus, nós estamos condenados ao inferno. Sem Jesus, nós estamos condenados a uma vida de pecado. E nós sabemos que Deus, ele odeia o pecado. Nós também sabemos que Deus ama o pecador. Mas por Deus amar o pecador, não significa que eu tenho que viver na vida de pecado. Por isso, se eu realmente sou cristão, significa que eu sigo a Cristo. Se eu sigo a Cristo, significa que eu amo. E se eu amo, eu o obedeço. Por isso, ser cristão, ou melhor, ser filho de Deus, nunca teve a ver somente com falar o que você é ou o que você não é, mas principalmente com as suas atitudes, porque mais do que as suas palavras, mais valiosas do que elas são as suas atitudes. Da mesma forma, cabe também para nós que estamos na presença de Deus. De que vale nós falarmos, pregarmos com palavras de conhecimento, de sabedoria, até mesmo de poder, mas nós não vivemos aquilo que pregamos? Se nós fazemos isso, somos como os fariseus hipócritas daquela época, que queriam pregar, queriam falar e ter uma boa oratória e ser bem visto diante das pessoas, ter uma boa reputação, porém, o seu interior estava como um lixo. Por quê? Aquelas pessoas, os fariseus, queriam fazer para que os outros vissem. Porém, existe uma pessoa que vê quando ninguém está vendo, que se chama Deus. Deus vê quando o homem não vê. Deus enxerga o seu coração. Deus enxerga aquilo que eu, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe jamais vamos poder, talvez, enxergar, que é a motivação do seu coração. Porque um homem consegue enganar a outro, mas um homem nunca vai conseguir enganar a Deus. Por isso, o meu convite para você é: entregue-se a Jesus enquanto ainda dá tempo. Porque Jesus, ele está te dando uma nova chance de você se reconciliar com Ele. Jesus está te dando uma chance nesse dia de hoje. Você que está vendo esse vídeo agora não é por coincidência, é por cristocidência, de você se entregar para Ele. E Jesus, ele te pede: dê uma chance para mim. Da mesma forma que você deu essa chance para várias coisas no mundo, como por exemplo festas, como por exemplo para as baladas que você foi e voltou vazio, para as pessoas que você deu uma chance e voltou frustrado, para as drogas que você tanto usou, porém no outro dia você, além de estar de ressaca, você ainda se sentia vazio. Dê a Jesus essa chance, a mesma chance que você deu para coisas momentâneas. Dê a Jesus, que é eterno, e você vai ver se Ele não vai preencher o seu coração, porque Jesus, só Ele pode preencher o vazio eterno dentro do meu e do seu coração. E vai por mim, não existe coisa melhor do que a presença de Deus na nossa vida. E o meu desejo para você que está assistindo esse vídeo é que você seja salvo. Não que você veja esse vídeo, que você fique arrepiado, que você chore, que você seja tocado, não. O meu desejo é gerar salvação aqui nesse vídeo.
Eu espero que você tenha consciência, porque a salvação ela é individual. Eu não posso tomar essa decisão por você, nem o pastor, nem o evangelista, nem o obreiro, nem o seu pai, nem a sua mãe. Somente você pode tomar essa decisão por você mesmo. E aí? Você está disposto a se entregar por Jesus e começar a viver uma vida extraordinária? Ou você quer continuar vivendo a vida que você está? A decisão é sua. Mas saiba de uma coisa, independente da sua decisão, Jesus não deixará de voltar. Ele está voltando. E ele volta em breve para buscar aqueles que têm ele em seus corações.